Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo. É bom revê-lo novamente nesse lugar, poder louvar ao Senhor mais uma vez, com alegria, né? Com ousadia, né? Nós temos a liberdade de poder louvar a Deus com tanta ousadia, com tanta alegria. Deus, irmãos, abre a sua Bíblia aí. Nós vamos ter a ceia do Senhor ainda. Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do verso 26 ao 31. Vamos achar, amém? Antigo Testamento. Deus. Livro de 2 Crônica, o capítulo 6 e o verso 26 até o 31, diz assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, se houver alguma praga ou doença, toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel disser, conhecendo cada um a sua própria chaga e da sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e perdoa e dá a cada um, segundo todos os seus caminhos, que já lhes conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andares nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Capítulo 7, desse livro mesmo, o verso número 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou de enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estando aberto os meus olhos, atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse texto é maravilhoso, a oração do rei Salomão, quando ele construiu o templo. O capítulo 6 vai falar tudo completamente, a oração que ele fez. Salomão viu a grandeza, né, de tudo aquilo que o pai dele construiu e deixou para que ele completasse, né, a construção do templo. Era tão imenso, tão grandioso, que Salomão ficou abismado do tamanho da grandeza que havia naquela construção. Tudo foi providenciado por Davi,
Deus enviou todos os recursos para a construção daquele templo. Salomão viu a multidão de gente, as nações tudo unidas, as tribos, todo mundo pensando da mesma forma. E ele faz essa oração, dizendo, se de repente acontece uma tempestade, se de repente acontecer alguma catástrofe, ou se de repente acontece doenças, ou tempestade, ou misérias, se acontecer essas coisas entre nós, se dessas pessoas que estiverem aqui começarem a orar, o Senhor ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados, responde à oração que é feita nesse lugar, porque nós estamos aqui, ele está do joelho, né, com as mãos levantadas ao céu, e a multidão está da mesma forma, e ele está orando ao Senhor, está falando disso, se acontecer todas essas coisas diante de nós, o Senhor vai ouvir dos céus, a habitação do Senhor, e vai nos livrar da tentação do inimigo, das guerras, das pestes. E aí, quando ele encerra a sua oração, o povo está muito feliz, e aí ele começa a fazer o sacrifício, e aquele sacrifício foi muito animais, eu não lembro mais ou menos, mas só de ovelha, foram 120 mil ovelhas, ele ofereceu em sacrifício, não sei quantos mil boi que foi feito em sacrifício, mas, irmãos, algo fora do comum foi feito o sacrifício ali. E quando ele termina a oração e o fogo desce, Deus responde na mesma hora, e o fogo desce do céu e consome todo aquele sacrifício. E a glória de Deus enche de uma forma tão gigantesca o templo, que o sacerdote não consegue entrar. A presença de Deus era tão grande naquele lugar, por causa da oração do homem de Deus, a sinceridade do coração do rei Salomão, e Deus reage dessa forma, consumindo tudo com fogo, com a sua presença, com a sua glória, desce sobre aquele lugar, a glória de Deus desce sobre aquele lugar, que o sacerdote não conseguia entrar para oferecer os sacrifícios que eles precisavam oferecer, de manjares e tudo mais. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não conseguia entrar, porque a presença de Deus ficou um momento extraordinário, maravilhosamente, ali tremenda a resposta da oração de Salomão. E Salomão ficou ali aproximadamente, a festa que durou quase 15 dias. Irmão, eu não sei se você já participou de uma festa dessa, churrasco 15 dias. Quem já participou disso? Deveria ser maravilhoso, 15 dias, 7 dias de festas. Era sacrifício, animais sendo sacrificados, a presença de Deus, as pessoas, todo mundo pensando da mesma forma, louvando a Deus com alegria, os músicos, os sacerdotes oferecendo sacrifício. Depois mais 7 dias de alegria, 15 dias de festa, irmão. E Salomão disse assim, gente, vai embora, porque já é 15 dias de festa, eu preciso descansar. Vão para suas casas, você pode ler o capítulo 6 de 2 Crônicas, que vai ver isso. Vão para as casas de vocês, já chega, a festa já acabou, não dá para ficar a vida inteira em festa, nós temos que fazer, nós temos que trabalhar. E as pessoas foram embora, e Salomão vai dormir, está cansado e vai dormir. Nesse momento que Salomão vai dormir, Deus se apresenta a ele em sonho e diz assim, eu ouvi a tua. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar andando no caminho, ou indo para casa, ou para o trabalho, dentro do ônibus, ou parado num ponto de ônibus, ou vindo para a igreja, e você está aflito, e você orou, e está orando, fazendo campanha, e já dura um tempo, e até agora Deus ainda não falou com você claramente, e de repente você encontra alguém que você nem conhece, de repente você encontra pessoas que nunca te viu, e aponta para você e diz assim, Deus manda te dizer, eu ouvi a tua oração. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu já vivi essa experiência de estar num lugar sozinho e orando a Deus, estava difícil a situação. E aí eu orava a Deus e parecia que Deus, o céu estrelado, gigantesco, era a noite. E parecia que Deus não ouvia mais a minha oração. E de repente aparece alguém e passa, depois volta, eu já contei isso para vocês, volta e diz assim, por que você está triste?
Eu sou o teu Senhor e eu tenho ouvido a sua oração. Aqui nós aprendemos coisas maravilhosas, lições maravilhosas. Mas uma coisa que Deus me chamou a atenção e me colocou um título, um título na verdade. Irmãos, o que Deus espera de nós? Numa situação difícil como, por exemplo, o Rio Grande do Sul está vivendo. O que Deus, como nós, como cristãos, o que Deus espera de nós? Ou de repente o teu vizinho está passando por uma luta gigantesca de enfermidade, está passando por necessidade. O que Deus espera de mim e de você? Não sei se você já pensou nisso. A situação do país não está bom, não está boa, né? O que Deus espera de nós como cristão? E se de repente ficar pior o Brasil? O que Deus espera de nós, irmãos, como igreja? O que Deus espera de mim e de você? Se tem um casal que está passando por uma dificuldade porque o filho é drogado. Eu saí daqui outro dia, a gente estava arrumando aqui o telhado, e eu fui comprar ali num lugar que vende tinta ali, eu fui comprar um produto de vedação. E eu disse para aquele homem, o dono daquele comércio, e disse assim: o que nós, como igreja, eu sou o pastor Manuel, da Igreja Batista Nacional, da Rua Tupiniquins, 357. Eu disse para ele: o que nós, como igreja, podemos fazer para você? O que eu, como pastor daquela igreja, o que a igreja a Cibiradi pode fazer por você? Eu não sei se você já teve essa ousadia de chegar para um dono do mercado e dizer para ele: o que nós, como igreja, podemos fazer por você, pela sua família, pelo seu mercado, pelo seu trabalho. Deus espera de nós essa ousadia. Sabe por que Deus espera de nós essa ousadia? Porque Ele esperou do povo de Israel essa ousadia. Deus levantou uma nação para fazer com que todas as nações do mundo fossem abençoadas por causa dessa nação. E era isso que Deus esperava de Israel. Deus esperava do povo de Deus, do seu povo, uma atitude com relação às desgraças do mundo. O que Deus está esperando da igreja, irmãos? O que nós podemos fazer, por exemplo, com a igreja perseguida? O que nós podemos fazer com os pastores que estão presos, os missionários que estão presos por causa da palavra? O que Deus espera de nós? Outro dia, numa escola dominical, eu fiquei aqui sentado com o pessoal que fica bebendo aqui. Eu conversei com eles, falei com eles. Eu sei que não é fácil não, eu sei que é difícil, porque é um vício. Tem até um deles chamado... aquele cara que fazia muita gambiarra, como que é o nome dele? Como que é? Você é velho, hein? MacGyver. Eu sei que tem muitos que não falou, viu? Com medo de falar assim: eu sei a tua idade. Até eu sou MacGyver, faço tudo. Eu perguntei para ele: o que nós, como igreja, podemos fazer para você? Segura essa, Samuel. Agora é para nós, para eu e você. Ele disse: eu preciso de uma ajuda. Eu sou viciado em cachaça. Se eu pudesse ter alguém que pudesse me levar e me ajudar, eu tenho certeza que eu sairia dessa. Aqui do lado. Sentado aqui do lado. O que Deus espera de mim, de você, irmãos? Diante de uma dificuldade que os irmãos... Tem irmãos lá, viu? No Rio Grande do Sul. Pastores que estavam chorando, limpando a igreja, chorando. Que vai ter que começar tudo de novo. E qual é a nossa atitude com relação a isso? Deus espera que, no mínimo, baseado nesse texto aqui de Salomão, é que nós tomamos uma atitude. A primeira atitude aqui é que nós devemos de adorar. A adoração e a dedicação ao Senhor tem que ser simbolizada pela consagração desse templo. Primeiramente, para poder adorar a Deus, para poder oferecer aquele sacrifício, temos que fazer uma restauração ou construir um lugar novo,
Salomão teve que fazer algo novo para poder oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Lá havia um templo e Deus não disse que ia morar naquele templo. É mentira, alguém disser, tem alguém que está falando isso, tem alguém que escreve algumas coisas e diz que Deus disse que prometeu que ia habitar naquele lugar. Não é verdade, Deus disse que não ia habitar. Deus disse que o sacrifício ia ser feito naquele lugar perpetuamente, mas ele não ia habitar naquele lugar, porque o próprio Salomão disse, como é que pode? Como é que o Senhor pode habitar num templo como esse? Se no céu dos céus o Senhor está acima dessas coisas. Mas nesse templo, em você como templo, ele habita. E aí ele habitar, esse templo tem que ser consagrado. Quando esse templo será consagrado, está consagrado, eu posso interceder, eu posso orar, eu posso clamar, e Deus dos céus pode responder a nossa oração. A segunda lição aqui que Deus me deu para falar para os irmãos, para compartilhar com os irmãos, a segunda lição é, a lição deve ser a importância da oração. A oração tem que ser uma das coisas importantíssimas para as nossas vidas. E segundo, o arrependimento, oração com arrependimento. Olha aqui, Salomão intercede pelo povo. Segundo, Salomão pede perdão e pede a orientação divina. Terceiro, Deus responde, mostrando a sua misericórdia e a fidelidade. Essa é uma mensagem de esperança para todos aqueles que buscam a face do Senhor em tempo de dificuldades. Primeiro, Salomão intercede pelo povo. Salomão pede perdão e orientação divina. Deus responde. Deus responde mostrando a sua misericórdia e a fidelidade. Essa é uma mensagem de esperança para todo aquele que buscam a face do Senhor em tempo de dificuldades. Eu lembro de uma história de um pastor, até conhecido dos mais antigos. Ele falou que estava no Quênia. Ele estava no hotel lá e 4 horas da tarde o país inteiro oferece sacrifício ao seu Deus, oferecendo incenso de várias cores. 4 horas da tarde, ao pôr do sol, fica verde, vermelho, azul, amarelo. Há um arco assim gigantesco de todas as pessoas oferecendo sacrifício aos outros deuses. E Deus veio até ele e pergunta para ele, você pode chorar comigo pelo menos uma hora por esse povo? Você pode interceder comigo com esse povo? Ezequiel é chamado de atalaia. Você pode interceder por esse povo? Você pode se colocar no lugar desse povo? Será que a gente tem capacidade de se colocar no lugar das pessoas que perderam tudo? Deus espera de nós essa atitude, irmão. Pedindo misericórdia, Deus tem misericórdia desse povo e não falar, esse povo merece mesmo. Tem crentes dizendo isso. Eles merecem mesmo, porque eles não querem saber de Deus. Quem te ensinou isso? Deus não ensinou isso. Deus ensinou a mim e a você de interceder para os necessitados. E orar pelos necessitados. A segunda lição aqui, a importância, é importante a necessidade de obediência aos mandamentos divinos. Capítulo 28 de Deuteronômio. Tem uma divisão ali do capítulo 28, do verso 1 até o 14. E do 15 até o 35, se eu não me engano. A obediência, irmãos, é o carro-chefe para receber a resposta da nossa oração. O texto diz assim, Deus usa Moisés para poder apresentar os novos que tinham nascido no deserto, que não tinham conhecido aquela grandeza do povo sair do Egito. E ele disse, se vós atentamente ouvir a minha voz,
e obedecer, e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, serás bendito na entrada, na saída, no campo, na cidade, tudo que você plantar e onde colocar os pés, serás bendito. Isso até o verso 14. Do verso 15 em diante, agora, se vocês não ouvirem a minha voz, não obedecer, serás maldito por onde quer que andares. Importante é a necessidade de obediência aos mandamentos do Senhor. Primeiro, Deus promete bênção aos que ouvem a sua voz e anda segundo os seus conselhos, segundo os seus mandamentos. É promessa de Deus para aquele que anda segundo a sua palavra, ou segundo os seus mandamentos. É promessa de Deus. Eu sei que você conhece o texto. O que está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, 25? Alguém que frequenta a escola dominical, não pode colar. Se colar, eu vou conversar depois. Não pode colar na Bíblia, não. O que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25? Alguém quer colar? Pode colar. Alguém pode ler para mim, em nome de Jesus, aí? 10, 25, Hebreus 10, 25. O que mais? O verso 26. Ok. Deixa eu achar o versículo, é antes. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. 23, o que está escrito no verso 23? Guardemos a esperança, guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Por quê? É fiel. O que fez a promessa é fiel. Deus promete bênção aos que ouvem a sua voz e anda segundo os seus caminhos. E aqui segundo, adverte sobre os perigos da desobediência. Terceiro, deixando claro que a escolha é nossa. Colocarei diante de vós o caminho da bênção e é o caminho da maldição. Deuteronômio capítulo 30, verso número 15. A terceira lição aqui, a lição 3. Esse texto nos ensina sobre a natureza fiel e amorosa de Deus. Preste atenção. Esse texto nos ensina a natureza fiel e amorosa de Deus. Salomão já sabe que o povo é pecador. E Deus já sabe a situação de Salomão no final. Deus já sabia que Salomão ia se perder no meio do caminho. Mas por causa do seu amor, por causa da sua promessa, ele responde à oração de Salomão. Mesmo sabendo que o povo ia se desviar, mesmo sabendo que o povo ia deixar, mas Deus respondeu a oração que foi feita naquele momento. Porque a natureza fiel de Deus é amorosa. Ele age com amor. Ele não vai olhar para as suas dificuldades, nem para a minha, mas pelo seu amor, pela sua graça. Ele vai responder a sua oração, mesmo sabendo. Tem um louvor que os irmãos cantaram outros tempos aqui, que mesmo sabendo que eu não vou querer nada com ele, mas ele me amou, não é isso? Não é um louvor que diz assim? Por que me amaste assim? Mesmo sabendo que eu vou desistir, mesmo sabendo que eu não vou querer nada com o Senhor. Por que me amaste assim? Mesmo sabendo, Deus mesmo sabendo que eu sou falho, eu vou reclamar. Mas mesmo assim, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, Ele continua abençoando as nossas vidas. Olha só que interessante, Ele é Deus que cumpre as suas promessas.
Paulo escreve, aliás, Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, e Paulo está dizendo isso. Se confessares com a tua boca, crer no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será? O homem que estava guardando Paulo no cárcere, quando Paulo estava orando com Silas e cantaram, todas as cadeias foram destruídas. E aquele homem sabia que se algum daqueles presos saíssem, ele morreria, ele e a família dele. E Paulo aproveita a oportunidade para pregar Jesus, o Salvador de todo aquele que crê. E diz, se tu crês, se tu confessares, será salvo tu e a tua casa. Você, irmãos, você, irmã, que ainda está esperando essa promessa, continua sendo fiel ao Senhor, orando com fidelidade. Espera que a promessa que Ele fez é poderosa para acontecer. Aleluia! Ele fez a promessa, não foi eu, não foi a igreja que fez, foi Jesus que fez a promessa. Paulo é tão ousado que ele escreve aos Filipenses, às vezes eu confundo os Filipenses com os Efésios, capítulo 1, verso 6. Ele diz, eu tenho por certo, que aquele que começou uma boa obra em você, ele é poderoso para terminar até o dia do Senhor. Salomão vai dormir. Ele viu o tamanho da festa que foi, a presença de Deus naquele lugar. Deus responde com fogo a Salomão. Mas Salomão não está contente, ele vai deitar, algo precisa acontecer. Deus precisa falar comigo. E naquela noite ele vai deitar, e a palavra de Deus diz, o texto aqui, do capítulo 7, verso de número 12. Eu ouvi a tua oração. Deus não enviou outra pessoa para falar com Salomão. Muitas vezes, irmão, Deus não levanta a pessoa para falar contigo, Ele fala diretamente com você. De repente você quer eu vou escolher um texto aqui, qual é o risco de pegar um texto estranho? Mas quando Deus quer falar com você, às vezes você abre o texto da Bíblia e cai exatamente aquilo que você precisa ouvir. E Ele usa essa palavra para falar com você, diretamente contigo. Olha só que interessante, segundo, eles se alegrem em abençoar o seu povo. Deus se alegra em abençoar a sua vida. Deus se alegra em abençoar a sua família. Deus fica feliz quando a igreja é abençoada. Porque a alegria do Senhor é nossa? Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Segundo, Deus espera que essas lições podemos aplicá-las em nossas vidas diárias, buscando sempre agradar o nosso Pai Celestial. Nós temos que colocar todas essas lições aqui, diárias, em nossas vidas, aplicar em nossas vidas. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca constante pela presença de Deus. E se colocar no lugar daqueles que estão necessitados. Dizer assim, eu estou aqui, se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu sei que os dias têm sido corridos. Irmão, mas se você parar um minutinho só e mandar uma mensagem, dizer assim, eu estou orando por você. Irmão, você não tem ideia o que pode causar na vida de alguém que está precisando de alguém, se coloque no lugar dela. Eu sei que você sabe. Mas, irmão, não tem algo melhor do que você estar sozinho ali pensativo, Senhor, o que vai acontecer agora? E de repente aparece no WhatsApp lá uma oração. E a pessoa nem manda mensagem, é diretamente a oração dizendo, Senhor, eu senti o desejo de orar por fulano de tal. Mas estou aqui, eu não sei a causa, eu não sei o problema que ela está vivendo. Mas eu estou aqui orando, pedindo que o Senhor o socorra nesse momento. Eu não sei o que ela está precisando, mas eu sei que a minha oração o Senhor pode responder nesse instante. Eu tenho certeza, quando você mandar essa mensagem, de repente alguém pode mandar a mensagem, carinha de choro, que é exatamente aquilo que ela precisava, alguém intercedeu por ela. Quero concluir para a gente celebrar a ceia.
uma das principais aplicações práticas é a importância da obediência a Deus. Em resposta, Deus concedeu a sua proteção e as bênçãos abundantes. É importante a necessidade de perseverar na oração. Salomão fez uma oração fervorosa, dedicada. E Deus respondeu com a sua presença tremenda, maravilhosa. Uma das principais aplicações práticas importantes para a importância da nossa, uma das principais aplicações práticas é a importância da obediência ao nosso Deus. Em resposta a essa obediência, Deus concedeu a proteção e a bênção abundante ao seu povo. É importante a necessidade de perseverar na oração. A oração. O povo de Deus ainda continua orando. E a oração, irmãos, é a ferramenta que Deus usa para a gente vencer todas as batalhas aqui nessa terra. Mesmo que você ore e parece que não sai a palavra da sua boca. Mesmo quando você começa a orar e Deus, o que eu vou falar? Está difícil a situação. Mas o que eu vou falar? Deus, não precisa você falar muitas coisas, porque eles são do que há no teu coração. Mas eu preciso estar curvado perante Deus, orando, pedindo ao Senhor socorro, misericórdia. Senhor, socorre aquela família, socorre a minha vida. Senhor, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia dos meus pensamentos. Livra desse laço, livra desse embaraço. Em nome de Jesus, eu preciso estar em constante oração com Deus. E Deus te responde dos altos céus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome diga, essa é a resposta de Deus para Salomão. Eu vi quando tu disseste assim, o Senhor vai livrar o seu povo. Se de repente acontece desgraças, pestes, inimigos cercar, se acontecer doença, se o povo começar a ficar sem a praga nas lavouras, o Senhor vai responder dos céus. E se acontecer, por exemplo, um terremoto, as coisas acontecerem, as tempestades acontecerem no meio do teu povo. E se essas tempestades alcançar o teu povo, o Senhor vai responder do céu da sua habitação. E o Senhor disse, eu vi a tua oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, desviar dos seus maus caminhos, eu, Senhor dos céus, ouvirei a sua oração e sararei essa terra, diz o Senhor dos exércitos. Eu preciso orar, mas eu preciso me converter, eu preciso desviar dos meus maus caminhos, eu preciso ser um homem de obediência ao Senhor. Eu preciso me converter todos os dias. O texto é muito claro. Verso de número 14, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra, diz o Senhor dos exércitos. Já imaginou o Senhor lá na habitação, como disse ele, disse do céu dos céus. O terceiro céu, do céu dos céus, é a sua habitação. De lá o Senhor vai ouvir a oração de alguém tão pecador sobre essa terra. E ele responde, se o meu povo que chama pelo meu nome. Deus não está dizendo a nação fulano de tal que chama pelo meu nome. Povo fulano de tal que chama pelo meu nome. Mas o meu povo que chame pelo meu nome. E conhece o meu nome, e conhece quem sou eu, na oração, no grito da alma do aflito. Se humilhar e orar e me buscar, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus.
perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Glória a Deus. Estão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que fizer neste lugar, diz o Senhor. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que é feita neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, aleluias. Glórias ao seu nome, Jesus. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Glória a Deus. E nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Essa é a bênção do Senhor para a sua vida e para nós nessa noite. Se meu povo que chama pelo meu nome, e se fizer exatamente como Deus pediu aqui, Ele disse, a promessa é, estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos a toda a oração que será feita nesse lugar, diz o Senhor. Abraça essa palavra para você. Saia daqui dizendo, essa palavra foi para mim, Senhor. E eu vou abraçar essa palavra, porque essa palavra é fiel. A tua palavra diz, o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus é poderosa e é digna de toda aceitação. E eu vou sair daqui com esta palavra no meu coração. E eu vou sair orando para que o diabo não arranque da minha mente, para que eu possa viver essas bênçãos do Senhor ainda na terra dos viventes. E ainda contarei entre os nossos os feitos do Senhor, porque ouviu a nossa oração que temos feito nesse lugar. Eu nunca esqueço, vou encerrar aqui para a gente celebrar ceia. Eu nunca esqueço da primeira oração que foi feita nesse lugar, há 23, 24 anos praticamente. E a oração foi essa. A oração como uma profecia. Dizendo que o Senhor abençoe esse lugar. Primeiro culto que será feito aqui, está sendo feito aqui, nós consagramos essa casa ao Senhor. E para que essa igreja seja abençoada, e as estacas dessa igreja seriam esticadas ou cansadas em vários lugares. E eu continuo crendo que as estacas dessa igreja vai ser colocada em vários lugares ainda. Temos duas congregações. E dentro dessas duas congregações estão programadas para ser duas igrejas, saindo dessa igreja chamada Sibinadir. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Chama os diáconos aqui, por favor, quem vai celebrar a ceia. Quando que começa o dia mesmo? Quando que começa o dia? Jefferson, quando que começa o dia, Jefferson? Quando começa o dia? Meia-noite? Novo dia. Aleluia. A fé parecer possível, inatingível. Glória a Deus. Aleluia. Essa música é maravilhosa porque quem escreveu essa música disse que estava orando meia-noite. E o Espírito Santo de Deus perguntou para a autora desse canto, dizendo assim para ela, quando começa o dia? Ela está aflita, ela está orando, porque ela precisa de uma mudança, ela precisa de uma ajuda. E ela está orando, e o Espírito brada no coração dela e disse, que horas começa o dia?
E ela não sabia responder para o Espírito Santo. Ele disse, começa a partir da meia-noite, começa a escrever essa música. Essa música foi escrita exatamente nisso. Quando começa o dia? A partir da meia-noite. Quem sabe, irmãos, a partir da meia-noite, quando você dobrar o seu joelho para orar, o Deus que habita nos céus responda a tua oração. Aleluias. Glória a Deus. E você perceba que o Senhor está ouvindo a sua oração. E você perceba que o Senhor está ouvindo o clamor do teu coração. Porque você é o povo dele. E desse povo, Deus espera um clamor e uma verdadeira adoração. Aleluia.